Hoje é dia 6/11/2017. Estamos fazendo aqui mais um encontro do nosso conselho, sei lá, de amigos, conselho consultivo, conselho de pessoas que estão em torno aí dos nossos projetos, para a gente bater uma bolinha. Estamos aqui com o Jair, o Marcelo, lá de Minas, o Andrei, a Andréia, Lili, e aí vamos esperar chegar aí o resto do pessoal. O Antônio está tentando conectar e eu já chamei todo mundo e vamos ver quem é que está vindo dentro desse troço aqui. Acho que a Lili caiu. Bom, então Bom, o negócio é o seguinte, galera. A gente passou aí, eu resolvi fazer agora bimestral, né? Para a gente poder ter mais tempo, que as pessoas estavam com problemas e tal. Eu achei melhor fazer mais espaçado para, inclusive, dar mais tempo para as pessoas, porque, galera, todo mundo atolado e tudo. E para mim também foi legal, porque dá mais tempo da gente ir caminhando em uma série de coisas, né? Então, o que eu acho que tem aí de começar pelas grandes novidades é uma coisa engraçada que eu vou falar, mas não é uma grande novidade, porque essa coisa de você tentar desenvolver um- uma teoria, digamos assim, né? A Dora chegou aqui, deixa eu chamar ela aqui. Oi, Cordeiro. Não conecta, tudo bem? Não conecta aqui de jeito nenhum essa bosta. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você quer me ligar pelo WhatsApp, aí você entra aqui e fica no WhatsApp. Vou tentar aqui. Tá bom. Espera aqui. Então, Oi? oi, Lili. Oi, consegui, né, pô? Tô aqui de volta. Desculpe, vou tirar o som de novo. Tá, beleza. Ah, o Cordeiro chegando aqui, ó. Oi, Opa! oi, Nepô. Oi! Vou desligar o microfone, não é isso? Isso. É, eu tô aqui, continua a chamada. Ih, cara. Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo aí, não? Eu estou. Eu estou também, né, pô? Ah, então tá. Que aqui tá meio. O Cordeiro me chamou aqui. Vocês desculpem aí, mas, cara, o negócio tá hoje. Vou chamar ele de novo aqui. Bom, então. Todo mundo está me escutando então, né? Então vamos embora. Só uma confirmação. O Andrei está me escutando? Só para não ficar. Porque aqui o Skype entrou aqui num negócio de falha de chamada. Eu fiquei agora na dúvida se vocês estão me ouvindo. Está todo mundo me ouvindo? Alguém dá um sinal, por favor. Sim, Sim, beleza. Lili está ouvindo? Porque eu acho que Ah, tá vendo aqui? Peraí, vou fazer uma coisa aqui, cara.
Aqui é a Andréia, eu tô escutando todo mundo por enquanto. Tá, beleza. Lili, tá me ouvindo? Eu reconectei todo mundo. Sim, agora eu tô te ouvindo, sim. Tá, então eu fui reconectar. Agora voltou, né, pô? Isso. Então eu reconectei todo mundo, porque eu peguei, na verdade, o negócio do passado, aquele que já tinha tido. Que o pessoal liga e eu vou entrando para tentar conectar e aí. Bom, então é o seguinte. Então eu estava falando que é o seguinte, tem uma coisa aí de desenvolvimento de teoria que tem assim vários aspectos que vão se somando. Existe uma coisa que é o lance do conteúdo, de você ter uma intuição assim, do tipo, a demografia faz a pressão sobre a sociedade, aí vem uma nova mídia, aquela nova mídia permite que você tenha mudanças, e essa mudança gera uma mudança administrativa e tal, você vai entendendo a lógica das coisas. Então você individualmente, você percebe a lógica da coisa. Né? Como se você tivesse assim, eu acho que foi fulano que matou, ciclano matou, e ele chegou pelo telhado e tal. Então você tem aquela intuição de mais ou menos como é que a coisa se deu ali, o assassinato. Mas tem uma espécie assim de regra para a gente poder trabalhar com esse modelo. Você tem que saber explicar como é que as coisas funcionam, entendeu? Como é que as coisas trabalham, como é que as coisas se encaixam para poder organizar as coisas. Estou aqui pegando. Então, o que eu comecei a perceber, e aí eu estava lendo aquela nossa amiga Ayn Rand, que é uma autora, filósofa e romancista americana, que ela na verdade não é americana, é russa, mas escreveu nos Estados Unidos, e ela resolveu fazer lá uma coisa que chamou de objetivismo, que é um pensamento liberal, né, assim, e ela pegou os 5 ramos da filosofia e disse assim, olha, tem aqui a metafísica, tem aqui discute quem somos, tem a epistemologia que discute como nós aprendemos, a ética, como é que nós temos que viver, a política, como é que a gente vive coletivamente, e a arte, como é que a gente pensa a arte. Ela deu uma organizada, que eu chamo assim de... Ela criou uma espécie assim de apartamento filosófico e disse, num apartamento filosófico tem 5 cômodos. Tem a antessala, que é a metafísica, depois tem esse. E ela deu uma organizada. Mas aquilo foi uma coisa tão simples, mas que fez um efeito na minha cabeça tão importante, porque no momento que ela definiu, e isso foi uma coisa. E a outra coisa que ela me ajudou bastante, que ela disse o seguinte, quando você vai pensar a sociedade, você vai pensar a vida, você vai pensar qualquer coisa, existem, o cara chamou de degraus, que pode ser um degrau também. Tá? Então, o primeiro degrau, eu fiz um papo com um cara ontem, que ele é especialista em objetivismo. O primeiro degrau que ela define é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que definir, e eu brinco até que isso é uma rodoviária, você tem 2 possibilidades nessa rodoviária, no quem somos. Né? Você tem duas possibilidades no quem somos. Hoje está difícil que a galera... O Andrei está dizendo que sumiu aqui. Então, você tem 2 possibilidades do quem somos. Você tem quem somos nós. Então ali tem um debate, isso que é legal. É como se a gente... Imagina assim um clube, né? Vocês imaginam assim que a filosofia é um clube. Aí nesse clube da filosofia você tem o ginásio, que é o ginásio que joga basquete. Depois tem o outro que só joga tênis. Depois tem os outros que jogam esportes de salão.
e tem outros que jogam. Então, cada um desses lugares rola um papo específico. Então, quando você tem um problema, você fica tentando naquele problema resolver aquele problema. Então tem um espaço. Fala, Cordeiro. Bem, boa noite. Você quer ficar assim no celular? Eu fico por aqui, eu não consigo conectar de jeito nenhum no Skype. Tá bom. Então, eu estou aqui falando de filosofia. Então, dentro da filosofia tem um clube, né? E nesse clube da filosofia a gente tem esses lugares separados. Então, o que ela disse que eu achei legal? Você tem a entrada do clube, e conforme você define a entrada que você tem, a forma que você entra no clube, você vai organizar esse clube, você vai definir todas as outras entradas. Então, a primeira entrada que você tem é a entrada que ela chamou de metafísica. Metafísica, no caso, tem várias definições na filosofia de metafísica, mas a definição dela de metafísica é o espaço em que a gente discute quem somos, quem é o ser humano. Então, por que isso é uma coisa importante para o meu trabalho e eu acho que é importante para a gente aqui nos debates que a gente está fazendo? Quando eu comecei a estudar esse troço todo, de mundo digital, eu comecei a perceber que existia uma falha. E aí tem uma falha, mas eu não conseguia encaixar direito, eu não conseguia ter uma explicação fácil para perceber o buraco que estava acontecendo. Qual é a falha? A sociedade não dá o peso devido às tecnologias, né? O pessoal diz que tecnologia é neutra, então introduz uma nova tecnologia na sociedade. Ela começa a gerar determinadas mudanças, mas todo mundo acha que não é a tecnologia. Depois, as pessoas não colocam o peso que a mídia deveria ter e as pessoas não colocam o peso que a demografia devia ter. Então são três forças importantes que estão agora repercutindo nesse novo milênio, ou seja, para entender esse novo milênio, essas três forças estão atuando de maneira forte na sociedade e a gente acha que elas não têm força. Por quê? Porque nessa sala, digamos, que se combina quais são as forças importantes na sociedade, que forças são essas que são importantes na sociedade e tudo, essas não estão dentro do jogo. Então, o que acontece? Fica fora da jogada. Então, para você poder começar a brincar filosoficamente, primeiro, você tem que entender que as salas têm, cada sala tem um espaço. Fernando, vou pedir para tirar o som do microfone. Cada sala tem um espaço. Cada sala tem um tipo de debate. E tem, segundo ela, e eu concordo com ela, tem uma sala que você entra e só pode, depois que você definir essa sala, que você entra na outra sala. Tem uma sala e uma outra sala, né? Então, a primeira sala que tem é o quem somos. E o que eu percebi, o que eu percebi? Eu percebi o seguinte, que nessa sala do quem somos, essa sala do quem somos, você tem que chegar lá e dizer assim, galera, você vai ter que entrar nessa sala e tem uma galera lá discutindo quem somos, os filósofos. Aí você tem que chegar lá e dizer o seguinte, é essa sala que você tem que entrar. Galera, vocês estão aqui discutindo quem é o ser humano? Beleza. Eu estou trazendo para vocês o seguinte, aqui nessa sala, vocês têm que discutir três coisas, mídia, tecnologia e demografia. Então é como se você tivesse o seguinte, é como se fosse uma certa burocracia, que você diz o seguinte, aonde eu entrego esse documento? É nessa sala que você entrega o documento. É na metafísica, porque a Ayn Rand ela ajuda, porque ela resgata esse conceito de metafísica, porque eu queria falar, é naquele lugar que a gente define quem somos, aquele lugar que define quem somos, são 6 palavras. Metafísica é uma palavra só. Então se diz, existe uma sala chamada metafísica. Essa sala define quem somos. É a primeira sala do Clube da Filosofia, a portaria. Na hora que você chega na portaria, você tem que dizer, olha, eu vim aqui discutir e vim dizer para vocês que tem 3 coisas que a gente tem que debater aqui. Então você leva isso para a pauta
da sala. Então aí você começa a dizer. E aí tem uma outra coisa importante. Não adianta você também dizer que você nessa sala, você vai levar, eu queria discutir o debate, eu quero fazer um debate sobre o papel da demografia. Muitas palavras. Então as pessoas economizam palavras. Então você tem que vir com uma coisa. Aí eu chamei de demografismo, cognitivismo, tecnicismo. Então é a regra da brincadeira. Então você diz, olha, eu vou entrar num clube, esse clube tem uma portaria, nessa portaria tem um antessala, nessa antessala se discute quem somos. Então você já tem que chegar lá dizendo o seguinte, olha, eu tenho 3 conceitos aqui, demografismo, cognitivismo e tecnicismo. Quero discutir com vocês. Aí a galera fala, entendi. Para facilitar o papo, para facilitar o debate. Então, eu vi isso, eu até estou reescrevendo um livro agora sobre o liberalismo 3.0, e eu vi como isso ajuda. Porque você fala, olha, eu estou propondo aqui um debate sobre o demografismo. O que é o demografismo? Aí eu já digo demografismo, ponto. A influência da demografia na sociedade. Quais são as máximas do demografismo? Vivemos sob a égide da complexidade demográfica progressiva. O ser humano é a única espécie que cresce demograficamente. Ponto. Facilitou o debate. Eu estou falando alguma coisa nova para vocês? Não. Não. Essa coisa da demografia, a gente já está falando isso há muito tempo? Tá. Mas é a maneira que está se falando. E aonde está se colocando a discussão. Então, hoje, por exemplo, se eu chegar, por exemplo, numa universidade de filosofia, eu vou chegar lá e vou dizer para a galera o seguinte, aí galera, eu tô considerando metafísica esse debate do Aristóteles. Considerando que nós estamos discutindo aqui quem somos. E estou querendo discutir demografismo. Aí o pessoal fala, o que é demografismo? É a influência da demografia para os sapiens. Pronto. Galera já entende. Fica fácil. Facilita. Você está colocando nas gavetas. E aí então eu criei esses 3 nomes. Demografismo. Influência da demografia para os sapiens. E aí tem as frases fundamentais. Cognitivismo. A influência das mídias. Somos uma espécie midiática. Quando mudam as mídias, muda a sociedade. As mídias não são neutras. As mídias são produtoras de cultura. Nós não temos cultura, nós temos tecnocultura. Puf, resolveu esse problema. Terceira questão. A questão do tecnicismo. Somos uma tecnoespécie. A nossa espécie, quando a gente está emparedado pelas tecnologias, mudam as tecnologias, entra em mutação a própria espécie. Cara, vocês não têm noção de como isso ajudou na organização das ideias. Porque a partir daí, você vai falar, mas é uma coisa meio burocrática, né? Mas, cara, a partir dali, você começa a organizar as coisas de uma maneira muito mais fáceis. Porque quando você vai falar, você fala para as pessoas, olha, eu tenho aqui uma ideia que é o demografismo. Cara, o que é o demografismo? É isso aqui. Legal. Então o cara já referencia. Então quando ele vê a palavra demografismo, na cabeça dele vem 10 palavras. Ou em vez de você falar 10 palavras para ele tentar construir alguma coisa na cabeça dele, você faz o contrário. Você fala uma palavra e depois dá 10 outras. Então ele vai guardar a primeira na gaveta e depois ele sabe quando abrir a gaveta o que vai sair lá de dentro. E é isso que a Ayn Rand deu uma organizada na minha cabeça. Quando ela dividiu nos 5, que ela colocou a coisa e tal. Aí beleza. Aí isso foi uma coisa. A outra coisa que eu acho que é importante, e aí tem a ver com uma discussão um pouco mais política, né? E eu venho trabalhando um pouco isso, que é a discussão da rodoviária. E essa discussão das coisas que são como se fosse aquele curso que você tem uma matéria que você tem que fazer, mas tem uma outra que você tem que fazer antes. Chama tem um nome que, agora não está me vindo. Mas Pré-requisito? Isso. Pré-requisito. Então, o pré-requisito que a gente tem
para a gente fazer um debate sobre a sociedade de maneira geral, quando a gente entra na rodoviária, a gente diz o seguinte: o ser humano é um fim em si mesmo. Se você diz, e aí isso aí tem a ver com objetivismo, que aí eu comecei a abraçar essa coisa que eu não conhecia, que é o tal do objetivismo. Então esse objetivismo, a primeira coisa que tem, a base mais importante, que vai dividir essa discussão toda que a gente está brigando no Brasil, essa confusão toda de coisa para lá e para cá, ela vai dizer, ó, o primeiro passo desse debate é o seguinte: o ser humano tem um fim em si mesmo, o ser humano vale por ele mesmo. Ele vem para a sociedade para construir o seu projeto pessoal, ele vai querer ser feliz, e ele vai tentar construir trocas voluntárias com as pessoas, e ele não tem um fim coletivo, ele tem um fim em si mesmo. E aí você vai criar uma coisa que ela chama de individualismo. E aí você tem uma outra resposta que você vai dar nessa sala, que você vai dizer assim: não existe nada depois, né? Não existe, a espécie não tem um propósito. É a discussão fundamental desse debate. A espécie não tem um propósito. Então você não é a discussão que eu estou trazendo. Demografismo, cognitivismo. Isso é uma outra discussão, que é: a espécie não tem um propósito. A espécie não tem um objetivo. Então, a partir daí você vai dizer, então se ela não tem um objetivo, cada pessoa constrói o seu objetivo individual. E aí então você vai descer para um lado da rodoviária, que é o lado leste, que é o chamado individualismo. Então você abraça o individualismo. Nós não temos uma missão na Terra, cada um sabe de si, etc. Aí você vai para o individualismo. Ou você vai para o coletivismo, que você diz, existe uma missão, a gente tem que salvar todo mundo, a gente tem que tirar as pessoas da opressão, a gente tem que levar o nome de Alá, não sei para onde, ou a gente tem uma raça que a gente tem que ser superior a todo mundo. Tudo que vai levar para o autoritarismo e para o totalitarismo vai nessa resposta filosófica inicial, que é o coletivismo. Eu tenho um propósito geral da espécie, a espécie tem um propósito geral, e aí você começa com as fantasias. Se a espécie tem um propósito geral, alguém sabe, né? Alguém psicografou, alguém do alto da montanha, como foi Maomé, que recebeu os poemas, e aí ele escreveu os poemas, que é o Alcorão, ou o cara é filho de Deus, escreveu e deu lá os recados, ou o cara subiu na montanha e recebeu os 10 mandamentos. Você vê que sempre é uma psicografia. É uma coisa psicografada. É alguém que recebe lá um santo e ele inventa um propósito para toda a humanidade. E aí todo mundo vai, então, ter fé naquele propósito geral. Aí a pessoa vai abrir mão da sua individualidade, vai abrir mão da sua racionalidade, vai abrir mão das coisas, dos fatos, e vai acreditar naquilo. E aquilo, então, começa todo um ciclo que permite que você vai criar sociedades em que algumas pessoas vão passar a liderar, e vão liderar não pela sua capacidade de convencer os outros ou pelo seu mérito, porque elas são detentoras desse objetivo. Elas sabem melhor que os outros quem são esses objetivos, ou dentro da turma que tem esse objetivo, ela se destaca, ou ela é respeitada por aquele grupo, né? E aí tem uma coisa meio tribal, que tem a ver ainda com as tribos. Então você tem os coletivistas. Então os coletivistas todos têm uma linha de raciocínio, têm uma maneira de pensar o mundo, e esses coletivistas todos começam a ter, então, uma maneira. Então essa divisão também dá uma organizada boa, porque você vê o seguinte, e aí o que Ayn Rand diz que é uma coisa bacana. Depois que você desceu da rodoviária, ou para o leste ou para o oeste, tudo que vem depois está contaminado. Porque aí você vai pensar, no momento que você desceu, vamos supor, oeste é individualismo e leste é coletivismo. Quando você desceu para o coletivismo, a segunda sala que você vai entrar é a sala de como a gente conhece. Como a gente conhece as coisas. Como é que a gente exerce a epistemologia. Como é que eu conheço o mundo. Se você vem do individualismo, você vai ter um tipo de epistemologia. Você vai desenvolver a sua própria noção de mundo. Você tem que individualmente resolver o problema. Você tem que ter uma maneira de pensar sobre o mundo.
Você vai ter que criar a sua forma de pensar sobre o mundo e desconfiar da forma de todo mundo. Você vai ter que individualmente desenvolver a sua diversidade. É um tipo de epistemologia. Quando você vem aqui para o outro lado, você vai para uma doutrina. Você então tem alguma coisa que tem um dogma, né? Aquele dogma fica inquestionável. Você tem parte da tua vida que tem um dogma e tem parte que não tem. E aí você fica sempre naquela. O que está dentro do dogma, o que não está, o que eu posso desenvolver sozinho, o que eu posso... E aí nessa história tem uma discussão que é bacana, que eu... Mas é uma questão ideológica também, só uma parte aqui. Não, isso aí é pré-ideologia. Quer dizer, digamos assim, é uma discussão filosófica que vai desdobrar as ideologias que você vai ter embaixo. As ideologias estão dentro dos ônibus. Aí você vai ter as ideologias. Você tem a ideologia cristã, você tem a ideologia evangélica, você tem a ideologia marxista, você tem a ideologia nazista, você tem a ideologia fascista, você tem a ideologia islâmica. Tudo isso está nesse lado leste. Tudo isso vai para o mesmo lado. Porque você tem uma missão coletivista e aquilo tudo vai para aquele lado lá. Então, uma coisa que eu tinha percebido, que eu me debatia muito comigo mesmo, né, que eu comecei a estudar essa história e comecei a chegar às minhas conclusões, e eu ficava me perguntando o seguinte, mas eu posso fazer isso? Eu posso ter a minha maneira de pensar o mundo? Né? Eu não preciso, quando eu estou desenvolvendo essas minhas teorias, sei lá, ter um doutor, um professor, né, uma banca, e perguntar para ele se eu posso falar o que eu estou falando. Eu não preciso de um carimbo. Né? E eu fui percebendo, muito intuitivamente, que eu estava praticando o que ela está chamando de... Isso é o que já estou falando, né? Eu estava praticando uma epistemologia do individualismo. Ou seja, cada pessoa vai desenvolvendo a sua própria percepção, mas não é uma percepção, e aí que está a diferença de um dogma. Não é uma percepção aí eu cheguei à tal da certeza provisória. Eu tenho uma certeza provisória, eu estou encostado em cima de um problema, isso tem a ver com o André, com educação, e eu começo, isso só funciona com problema, não funciona por assunto. Assunto é leste, problema é oeste. Então, eu tenho um problema, eu me dedico a estudar aquele problema me referencia, aquele problema tem pessoas que sofrem com aquele problema, eu dialogo com as pessoas que sofrem, os meus alunos, os meus clientes, vocês, outras pessoas que querem debater esse assunto, eu dialogo com essas pessoas, vejo se eu estou ajudando ou se eu estou atrapalhando, vejo se o conceito é bem adequado ou se não é bem adequado. Né? Ajusto esse conceito. As pessoas questionam a minha lógica, as pessoas questionam e digam, olha, mas os fatos não estão batendo com o que você está falando, e aí eu vou ajustando. Então, eu passo a ter uma outra maneira de aprendizado, que é o oeste. Eu não vou conseguir ter essa maneira oeste de pensar se eu descer para a plataforma leste. Porque na plataforma leste é vertical. Tem alguém que sabe o caminho. E aí todo o modelo que a gente tem hoje educacional está baseado nos conceitos de oeste. Existe uma instituição que sabe mais que todo mundo, que é o MEC. Essa instituição sabe qual é o currículo que todo mundo vai ter. São assuntos. É toda a estrutura meio coletivista, que alguém sabe o que você tem que aprender. E tem uma banca, e tem um cara que é mestre, tem outro que é doutor, tem outro que é pós-doutor. Se você quiser estudar determinado assunto, você tem que se referenciar, você tem que pedir autorização para aquelas pessoas. Tudo isso tem a ver com coletivismo. E tudo isso tem a ver com epistemologia coletivista. Pô, Fala. você criou agora o maior dos problemas, hein? Porque como mudar a mentalidade, né? Se quase que uma totalidade da população do Brasil, por exemplo, caminha para leste, que eu acho que é assim que você chamou, coletivismo, né? Olha,
André, vamos começar da seguinte maneira. Primeiro passo. Vamos começar assim. Bacana essa tua pergunta. O primeiro passo, o meu compromisso é com o meu conhecimento. Essa é a primeira coisa. Independente de tudo que pode acontecer em torno de mim, de tudo que as pessoas pensam sobre tudo, de tudo da forma que as pessoas trabalham, ou que elas imaginam, o meu compromisso, o meu único compromisso é com a minha consciência, no sentido assim, de que eu estou desenvolvendo na minha relação com a vida, das coisas que eu observo com a lógica da vida, eu tentar entender essa lógica da vida a partir da minha consciência e no momento que eu a perceber as contradições, eu me render às contradições da vida e não necessariamente a pessoas por algum tipo de motivo que não seja um motivo lógico daquilo que eu estou enxergando. Então, todo o meu caminho, minha trajetória é assim. No momento que alguém traz uma lógica que eu considero bacana, eu me ajoelho na hora, sem problema nenhum. Mas eu ajoelho por causa da lógica, por causa de um argumento, por causa de uma determinada coisa que eu venho. Então, o fato de eu morar no Brasil não significa, ou o fato de eu morar na América Latina, ou o fato de eu morar nesse contexto que eu estou agora, ou o fato de eu morar em 2017, não significa que eu tenho que ter compromisso com esses fatores. O meu compromisso tem que ser com a minha consciência. Essa é a primeira coisa. Então, no momento que eu percebo, independente se a maioria está no leste, se a maioria está no oeste, que eu percebo que a descida para leste permitiu, em alguma medida, a destruição das torres gêmeas, para a gente ir de trás para frente. Permitiu que milhões de pessoas morressem em vários países que adotaram o comunismo. Que milhões de pessoas morreram por causa do nazismo. E você vai ver o seguinte, se a pessoa descer para leste, nunca aconteceria o Holocausto. Nunca. Porque a pessoa de berço já nasceria com a ideia de que ela vai se levar no seu próprio projeto e que não existe um projeto coletivo que ela vai ser levada por ninguém. Ela nunca, pessoas que pensam desse jeito seriam levadas para um holocausto. Elas não seriam levadas para um holocausto. Então, a maior vacina que a gente teria para evitar um holocausto é quando você abraça um pensamento individual. Um pensamento que a gente vai chamar de o individualismo. Individualismo não no sentido eu só penso em mim. Não. Eu sou a referência. Eu me referencio em mim mesmo. E a partir daí eu troco com os outros a partir da minha referência. Não é que eu não troco com os outros. Eu troco, mas eu trago a minha referência. Eu desenvolvo uma consciência e uma percepção própria e uma diversidade própria. Então, no momento que eu percebo isso independe da situação. Independe se o Brasil inteiro, hoje é verdade, está em leste. Independe se a América Latina hoje está em leste. Independe se o mundo hoje está mais para leste. Não interessa. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a minha consciência. E foi isso que aconteceu agora, quando eu fui para São Paulo, no congresso lá da Gartner, que eu fiz a palestra na Gartner, todo mundo falando uma coisa, e eu assisti todas as palestras sobre transformação digital, e eu cheguei lá sozinho e disse, olha, não é transformação digital, é transformação administrativa. Como é que eu consegui falar essa coisa diferente? Porque eu estou trazendo a minha diversidade. O meu compromisso não foi assim de, se o meu cliente quer comprar transformação digital, eu vou vender transformação digital. Se o meu cliente quer gestão de conhecimento, eu vou vender gestão de conhecimento. Então, eu vou me convencer a mim mesmo que gestão de conhecimento é isso mesmo, eu vou me convencer a mim mesmo que transformação digital é isso mesmo,
eu vou falsear aquilo que eu penso, porque o mercado quer isso e eu vou me vender ao mercado independente da minha consciência. Eu falei, não. Eu prefiro vender sapato, eu prefiro vender roupa, eu prefiro sair desse mercado, fazer outra coisa, ser guia turístico, do que eu ficar traindo a minha consciência de uma coisa que eu não acredito. Então eu falei, não, eu vou manter aqui a minha linha de conduta. Então, foi nessa direção. E quando eu cheguei lá e falei, né, acabei de falar agora, estou indo para Mato Grosso fazer uma palestra em Mato Grosso, estou negociando outra em São Paulo, por quê? Porque essas pessoas que assistiram minha palestra lá falaram, cara, esse cara está falando coisas que ninguém está falando. Então, eu estou sendo recompensado por esse trabalho. Então também não é uma coisa assim, que eu não tenho recompensa. Tenho, porque quando você se agarra nessa realidade da vida, a vida recompensa quem... É a tal da filosofia, né? A filosofia é o amor à sabedoria. O que é o amor à sabedoria? O amor à sabedoria é o amor à regra da vida. É isso que é filosofia. Você não ama ninguém pessoalmente. Você pode até gostar de alguém que se aproxima da lógica da vida e você dizer, essa pessoa está próxima da lógica que eu acho que faz sentido. Mas você não se apaixona pela pessoa, se apaixona pela lógica que a pessoa chegou, da lógica da vida. Então, quando você mira a lógica da vida, você é como se você não se perdesse. Porque a vida, isso é uma coisa que a Ayn Rand coloca também, que eu acho bacana, do objetivismo. Ela diz o seguinte, a vida existe. Ela tem as suas regras. Porque tem todo um pensamento pós-moderno, do Derrida, de todos uns filósofos, o próprio Nietzsche, e eu também estava entrando um pouco nessa, até que tem vídeo no YouTube que eu falei sobre isso, que só existem percepções. Hoje eu estou vendo que isso não tem nada a ver. Quer dizer, eu já tinha chegado nessas conclusões e agora se consolidou mais fortemente. A vida tem uma lógica e nós temos a nossa lógica. Só que a gente tem que se render à lógica da vida. A gente não tem que impor à vida uma lógica que ela está dizendo para a gente que não funciona. E aí você vai dizer, mas o que é funciona? Aí vai para a terceira etapa do debate, que é a discussão ética. Quer dizer, procura da felicidade, redução do sofrimento das pessoas, né? Quer dizer, então aí você vai procurar um caminho ético que é, eu vou construir de maneira honesta, sem passar por cima das pessoas, sem fraudar, sem roubar, vendendo o melhor de mim para as pessoas que querem comprar o melhor de mim. E aí então você vai nessa direção. Eu fiquei confusa aqui porque eu acho que a questão de você ter uma consciência própria, quer dizer, exercer e ter força e determinação e coragem e certeza dessa consciência, você precisa ter espaço para isso, né? Quer dizer, o que a gente vê é uma manipulação total da consciência, quer dizer, as pessoas nem pensam em... a maior parte das pessoas não tem uma consciência, não agem de acordo com a sua consciência, porque agem de acordo com o que o coletivo está pedindo, com que o digital até influencia, toda essa parte de comunicação influencia as pessoas. Fica difícil você ser tão assertivo. Para você, por exemplo, ir lá e falar uma coisa que o cliente não te pediu, mas que você achava que era de acordo com a sua consciência, você trabalhou muito para você ter essa certeza, para você chegar lá, se abrir e falar o de acordo com a sua consciência. Quer dizer, essa questão que eu não vejo como é que se encaixa dentro dessa era digital, você ter essa liberdade da consciência, de você poder, o indivíduo pode pensar conscientemente, pode agir coletivamente. Quer dizer, o coletivo vai se render de alguma forma através das pessoas exercendo cada um a sua própria consciência, no individualismo. Isso é um terreno confuso na minha cabeça, entendeu? Porque quando a gente organiza um grupo, quer organizar uma coisa, eu estou organizando lá um grupo de, sei lá, contra incêndios da Mata Atlântica. Todo mundo tem que discutir tudo, aí um é contra aquilo, mas aí a maioria foi. Essa questão é que eu não consigo ver como eu posso fazer isso de uma forma... Não, mas aí são duas coisas diferentes. Olha só, vamos caminhar aqui, são duas coisas diferentes. Dora, e aí por isso que é importante as salas.
Olha só, presta atenção. Quando eu estou falando da sala epistemologia, é uma sala. Então a gente não pode misturar as salas. Então, olha só, eu falei da sala metafísica. E ali eu falei, vamos discutir demografia, não sei o quê. Aí eu dividi os individualistas e os coletivistas, leste, oeste e tal. Essa é a primeira sala. Perfeito. Então ali eu vou definir quem somos nós, qual é o nosso caminho, etc. Tal. Aí eu defino lá. O ser humano tem um fim em si mesmo. Fechou a sala. Fechou a porta, fechou as janelas. Nós estamos indo para uma outra sala. A outra sala é a epistemologia, que é o que eu estou falando agora. É como nós conhecemos. Então eu estou dizendo, quando a gente parte para o individualismo na primeira sala, e a gente vai para a segunda sala para discutir epistemologia, eu estou falando de como eu conheço as coisas. Então, aí tem duas coisas. Vou dar um exemplo para vocês do Spinoza. Spinoza era um cara da Holanda, um judeu, que ele escreveu um determinado tipo de livro que ele vai questionar, na época, o pai dele queria que ele fosse rabino, e ele estudava muito, e ele resolveu ir para a filosofia, e ele começou a questionar uma série de preceitos lá da comunidade judaica. E aí ele sofreu uma punição na comunidade judaica, pelas coisas que ele estava dizendo, que é a maior punição. Ele não só foi afastado da comunidade, como as pessoas não podiam se aproximar dele, e as pessoas não podiam falar com ele. Não era só não falar, as pessoas não podiam ficar, não sei, aquela restrição que tem nos Estados Unidos, de não sei quantos metros, as pessoas não podiam se aproximar dele não sei quantos metros. Foi baixada lá uma norma. As pessoas não podiam se aproximar dele. O que ele fez? Ele foi para uma cidade interior, ele era um cara que polia lentes de óculos, luneta, sei lá, e ele trabalhava nas lentes, sobrevivia das lentes e continuou tendo a independência dele de pensamento. Ele não se rendeu. O que eu estou falando aí é o compromisso que ele tem a partir do momento que ele é um cara que desenvolve trabalho intelectual. É trabalho intelectual que eu estou falando. Ele desenvolve um trabalho intelectual e ele percebe que aquele trabalho intelectual, por algum motivo, ele precisa vender aquele trabalho intelectual. E aquele trabalho intelectual, ele vai ter que deturpar aquilo por uma questão do mercado não querer comprar, ele pode dividir. Ele pode continuar fazendo um trabalho intelectual como um hobby, digamos, e arranjar um trabalho de polir lente para se manter imune dentro do pensamento dele. Então, o que eu estou te falando é o compromisso que você tem com esse teu negócio. O que você está falando dessa discussão aí é uma terceira coisa, que aí nós estamos vendo como a gente se organiza em sociedade, como a gente resolve, aí já é uma terceira sala, que é a sala que aí você passa pela ética e você entra na política. Como eu me organizo, como eu faço atividades em conjunto, como as atividades em conjunto podem ser feitas, quais são as dificuldades que a gente tem quando a gente faz atividades em conjunto, né? Como as pessoas pensam nessas atividades em conjunto, né? São indivíduos que estão se juntando para cada um, a partir do seu interesse, poder resolver o problema de todo mundo, ou existe um coletivismo em que as pessoas têm uma coisa assim maior e que cada um fica meio como se fosse assim uma espécie de joguete na mão desses grupos, né? Então os caras têm interesse que aquele movimento prejudique não sei quem, ou que aquele movimento acabe, no final das contas, elegendo não sei quem. Quer dizer, então, em vez do interesse de cada um individualmente proteger as suas casas do incêndio, aí entram outras questões e as pessoas são manipuladas e usadas. Aí são discussões que têm a ver com esse debate também, que desce para esse tipo de coisa. É outra sala, é uma outra questão. Mas olha só, falei muito, me empolguei. Vamos começar da seguinte maneira. Segura você, Dora. Andréia, fala você e a gente vai dar uma rodada, tá? Aqui o Antônio também. Tá ligado aí, Antônio? Tô vendo. Tá, beleza. Andréia, fala você.
Eu, Lepô? Isso. Então, eu estou te ouvindo atentamente aqui e achei super interessante a tua resposta. Eu entendo o que você quer dizer, entendi os caminhos, entendi as explicações. E quando eu fiz a minha fala aqui, é porque, de fato, e você respondeu bem, a gente já discutiu algumas vezes no grupo também a questão da mentalidade, né? Daquela que você tinha uma preocupação primeira quando eu falava sobre a questão da mentalidade, de tentar, enfim, partir para um trabalho que fosse, lá no primeiro momento, mais metodológico, mais de aplicação, mas percebeu que tinha questão da mentalidade. E eu acho que a gente evolui bastante aqui, a questão da concepção mesmo, e de como é que você está entendendo, né, os diferentes vieses, né, da questão, porque tem uma questão clara aí, né, que é conceitual, que é de concepção mesmo, né, e a tua abordagem é muito clara, eu concordo contigo na abordagem, mas vejo um grande contingente, né, totalmente, vamos dizer assim, mergulhado nessa questão da rodoviária, né? Se eu passo para leste ou para oeste, é uma questão, eu acho que assim, para a maioria de nós, uma questão de berço, né? Eu conheço poucos mesmo, que tenham uma visão assim, próxima dessa que você apresentou, embora ache muito interessante e rica. Eu não estou fazendo aqui um questionamento negativo, não, ao contrário. Eu acho que tem tudo a ver, o individualismo, esse posicionamento. Quando você fala de objetivismo, você está falando também, de certa forma, uma relação com o existencialismo, né? Então, assim, eu fiz o apontamento em função muito daquele começo de discussão, diz, olha, que vamos dizer assim, que tirada, né, grande é preciso dar para você assumir uma posição dessa frente a vamos colocar aqui, Brasil, mergulhado, vamos dizer assim, todo indo para leste, quando você está propondo o oeste como possibilidade, como tua consciência, vamos dizer assim, né? Então, por isso essa é a minha pontuação. Quando você começou a fazer aquela discussão no grupo, que você colocou aquele artigo lá, aquele teu escrito, aquele teu artigo, e discutiu, enfim, você começou a trazer essa discussão, né? E falava de Jesus Cristo, e a manipulação, e esse tipo de ideias e tal, que pode ser Allah, pode ser Jesus, pode ser o que for. Mas a minha pontuação maior é em função, assim, da questão da mentalidade. Veja que grande desafio há, né, em trazer todo um posicionamento para que as pessoas possam entender a questão do individualismo, a questão dessa escolha, né, que cada um faz. Mas assim, também por um outro lado, eu fico pensando, muitas pessoas não tiveram oportunidade de ter acesso a uma discussão como essa, né? Algumas foram mergulhadas automaticamente, né, nessas escolhas de leste ou de oeste. Vamos colocar de oeste, se a gente vai falar do coletivismo ou do totalitarismo. As pessoas foram mergulhadas nisso. Então, essa oportunidade de se colocar e levar as pessoas a pensar é um senhor desafio, é um grande desafio, né? E é nesse sentido que foi meu posicionamento, né? Quando eu disse a você, poxa, como mudar essa mentalidade, né? Não, o que eu queria fazer um contraponto, você falou, o que eu quero dizer é o seguinte: a primeira coisa importante é você com você mesmo perceber algo e ter coragem individualmente de assumir aquilo que você percebe. Seja que você sei lá, homossexual, que você quer trocar de sexo, ou que você quer mudar de emprego, ou que você quer se separar, ou que você não quer ter filho, ou que você quer ter 10 filhos, não interessa. Você tem que tirar isso de dentro de você.
Isso é a primeira coisa. Você tem que ter esse compromisso. O segundo momento é você ponderar como é que isso vai se colocar na vida, que é uma segunda questão. E normalmente as pessoas pensam invertido. Pensam assim, como é que a vida está? É a filosofia Zeca Pagodinho. Como é que o que é melhor que a vida quer que eu faça? E em cima do que a vida quer que eu faça, eu vou me adaptar, deixa a vida me levar. E é isso que eu acho que é exatamente o contrário, que é isso que cria esse espírito de manada, que faz com que eu tenha centenas de alunos que vêm para a sala de aula que não tem maneira, não conseguiram desenvolver a sua própria capacidade de pensar sozinho. Não desenvolveram a sua percepção. As pessoas não conseguem identificar, e aí é uma coisa muito engraçada por causa disso, as pessoas não conseguem identificar um argumento válido de um argumento inválido. Nós aprendemos a trabalhar na sociedade, em função talvez das mídias, é assim, não importa o que a pessoa está falando, importa quem está falando e de onde está falando. Então, se ela vem falar de um lugar que tem uma marca conhecida, mesmo que ela esteja falando coisas que não tem nada a ver, a pessoa vai acreditar naquela marca e não no que a pessoa está falando. Por quê? Porque há uma incapacidade de pensamento individual, de avaliação de argumentos, né? Da pessoa olhar, a vida está aqui, o argumento que a pessoa está fazendo é esse, o que eu penso é isso, eu já olhei para a vida, cheguei à minha conclusão. Não existe essa musculação individual de percepção, porque a gente está imerso nesse coletivismo manada e a gente não desenvolveu essa capacidade individual. Ela não é estimulada na escola, ela não é estimulada depois da escola, ela não é estimulada na universidade, ela não é estimulada. Por quê? Porque para você estimular isso, tem que ter uma opção anterior. E é isso que eu acho que Ayn Rand, o objetivismo, traz de interessante. Você tem um passo anterior que você tem que dar, que é onde você diz o seguinte: eu tenho que ter a minha percepção. Eu tenho que ter a minha percepção. Eu tenho um compromisso comigo mesmo. Isso tem que ser desenvolvido. Se isso não for desenvolvido, você vai dizer assim, não, em que grupo que eu me encaixo, aonde que eu me encaixo, o que eu tenho que dizer para me encaixar. Você quer se encaixar. Você não quer se desencaixar. Aí que está a história da rodoviária. A gente, quando vive num coletivismo, a gente é educado para se encaixar e não para se desencaixar. Eu Fala. acho que você está falando entre liderados e líder, né? Porque na verdade, a ideia de quando você desenvolve um conceito do individualismo, todo mundo é líder de si mesmo. Ninguém está procurando um líder fora. A pessoa pode se identificar com alguém fora, a pessoa pode abraçar uma determinada pessoa, pode seguir aquela pessoa, mas não pelo status da pessoa e também não pelo marketing da pessoa, mas pela força dos argumentos que aquela pessoa tem num determinado contexto. Entendeu? Em que você vai avaliar. Por exemplo, quando eu abracei o Pierre Levy, eu não abracei o Pierre Levy, eu abracei aquele conceito dele de analisar o digital a partir da história. Eu falei, cara, isso faz todo sentido para mim. Então eu, na verdade, abracei uma escola. Depois eu cheguei à conclusão que o próprio Pierre Levy nem fala isso, ele é representante da Escola Canadense de Comunicação. E ele vinha representando uma linha de pensamento que eu achei que era interessante. Então eu abracei o cara durante um período, né? Depois chegou um determinado momento que eu consegui, a partir do meu caminho, de tanto que eu fui deglutindo ele, eu fui começando a desenvolver o meu próprio caminho. Mas ele não foi meu líder. Eu estou falando de desenvolvimento intelectual. E aí eu não estou falando daquela sala da discussão política, que é uma outra discussão. Eu estou falando da discussão da sala da epistemologia. Então, na epistemologia, você tem que procurar pessoas que tenham argumentos fortes. Eu não estou entrando ainda na discussão lá embaixo da liderança política, etc. Por isso que é legal as salas serem separadas. O que eu estou discutindo é
como é que você se relaciona com pessoas e quando as pessoas vêm com argumentos. Como você contra-argumenta. Como é que você escolhe uma pessoa que você diz que você durante um período será, entre aspas, seguidor daquela pessoa, que você vai engolir aquela pessoa. Engolir no sentido de aprender profundamente aquilo que ela pensa. Quando você faz essa opção. Eu acho que essa opção é fundamental para você fazer uma caminhada intelectual profícua. Pelo menos eu acho isso. Quando você descobre que tem uma pessoa que é muito inteligente, que tem muito a contribuir com você, e você mergulha no universo daquela pessoa. Nesse momento você está fortalecendo, né? Você está se enriquecendo de pessoas mais inteligentes que você, ou que têm uma visão mais interessante que você, e que você então, de alguma forma, passa a beber daquela fonte. Chega um determinado momento que você fala, cara, tudo aquilo que eu podia tirar daquilo foi tirado, agora eu vou partir para outra. Aquela pessoa me levou para outra pessoa, ou me levou para outro caminho, ou para outra escola. E aí vai um processo de caminhada. Pô, só mais uma questão importante que eu atinei. Quando você fala também da epistemologia, você sempre falou muito da questão da dedução, né? E indução, dedução e tal. E aí dentro desse conceito e desse caminho, você fala um pouquinho para a gente a respeito dessa questão, como fica o posicionamento em relação ao processo mental, né? A indução, dedução, como é que fica? Tem até uma discussão interessante aí nesse objetivismo, né, que o pessoal fala muito que a pessoa vai muito na indução porque você tem que se agarrar à lógica da vida. E que diz que quando você vai para uma dedução, uma coisa assim mais ampla, você acaba se perdendo e começando a inventar coisas que estão fora dessa lógica, né? Mas eu acho que, talvez, o que eu acho que existe é uma capacidade. A indução trabalha da seguinte maneira. Eu tenho um paradigma estabelecido e eu vou, com o meu paradigma estabelecido, observar um fato. Isso, para mim, é indução. Eu tenho um paradigma estabelecido e vou observar um fato. No momento que eu vou observar o fato e percebo que o meu paradigma estabelecido, ele envelheceu, que eu preciso rever meu paradigma, eu viro as costas para os fatos, olho para os meus paradigmas e vou perceber nos meus paradigmas aonde que os meus paradigmas precisam ser revistos. Aí que eu acho que existe o método dedutivo. O método dedutivo, ele precisa necessariamente assumir que os paradigmas estão com problema. Então, eu tenho que construir novos paradigmas. Aí eu tenho que trabalhar, porque a indução, ela vai muito na coisa do sentimento. Eu formatei os meus sentimentos com os meus paradigmas. Os paradigmas, isso é uma discussão que eu fiz recentemente num papo solto na Lagoa, porque tem a discussão do racional e do emocional. Eu acho que você não tem essa divisão, razão e emoção. Você tem a reflexão sobre as emoções, maior ou menor, mas é sempre emocional. Nunca você tem um pensamento racional. Não existe a possibilidade de um pensamento racional, porque nós vivemos dentro de um corpo que se emociona. Então, você reflete sobre as emoções. E a capacidade de reflexão sobre as emoções é o que a pessoa chama de racional. Mas eu não gosto dessa palavra racional, né? Você poderia dizer que razão, né, razão é o verbo, né? Razão seria a capacidade que você tem de refletir sobre as emoções. Nesse sentido, tudo bem. Mas não existe um pensamento racional. Que o cara vai dizer, eu sou uma pessoa muito racional. Não. Você é uma pessoa que reflete sobre as emoções
ou você é uma pessoa até que não reflete sobre as emoções, porque não lida bem com as suas emoções. Então você, na verdade, não é racional, você é uma pessoa que dividiu a sua vida e não consegue perceber, e talvez você até tenha dificuldade de mudar coisas e tudo. Bom, então, estou aqui desenvolvendo uma coisa nova. Então, o que eu diria é o seguinte, a indução, ela tem a ver com uma emoção que está formatada e você considera que aquela formatação é adequada. Então, você está no método indutivo. Quando você percebe, como aconteceu comigo, que eu vi que o digital estava mal explicado e que eu não conseguia resolver, porque a maneira, quando eu fui para as empresas para implantar rede social participativa e não funcionava, o que eu tive que fazer? Eu falei, peraí, eu estou com um problema de percepção. A minha intuição diz que eu tenho que fazer isso, mas não está funcionando. Então o que eu tenho que rever? Aí eu virei de costas, presta atenção, eu virei de costas para os fatos, olhei para a minha percepção, e aí eu estou chamando isso de dedução. E aí eu comecei a estudar a minha percepção, para analisar aonde que a minha percepção estava com buraco. Aí comecei um processo de reflexão sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas percepções, sobre as coisas que eu tinha aprendido, sobre as teorias, sobre as filosofias. Aí depois que eu comecei a questionar tudo isso, que eu comecei a construir, né, a ideia aí que a gente está agora chegando, né, de demografismo, cognitivismo, tecnicismo, e que a gente começa a olhar o digital como uma revolução administrativa e tal, que eu fui para a história, não sei o que eu passei muito tempo pensando, eu volto aos fatos. Só que eu reestruturei meus paradigmas. Então, nesse momento, eu fui dedutivo. Eu fui dedutivo porque eu tive que refazer os paradigmas iniciais. Os meus paradigmas não estavam conseguindo interpretar bem os fatos. Então, nesse momento, eu poderia dizer que eu fui dedutivo. Está entendendo? Então, é nessa e tem uma coisa que tem a ver com o problema. Se eu tenho um problema que o cara foi lá e matou o outro numa briga de trânsito, todo mundo viu. Então, quando chega lá o detetive, ele não tem muito o que discutir. Ele vai lá e prende o cara que todo mundo viu, não tem discussão. Agora, a mulher foi morta numa casa, num apartamento. Está tudo trancado. Não tem nada aberto. Como é que essa mulher morreu? Para onde é que esse cara saiu? Né? Ela se suicidou, mas como é que ela se suicidou cheia de facada? Então, você vai precisar de alguém que entre numa reflexão dos sentimentos mais tradicionais e que faça uma análise mais ampla. Isso que é um pouco... Então ele vai ter que estar aberto nos paradigmas dele. Ele vai ter que estar mais... Ele vai ter que refletir mais. Ele vai ter que ter um espaço de reflexão muito maior do que o tradicional. De chegar lá e dizer, não. E dar uma resposta rápida. Então ele vai ter que fazer um trabalho de paradigma. Ele vai ter que questionar os próprios paradigmas. Então, essa que é a história. Então eu digo hoje, por exemplo, que e aí estamos falando de mentalidade, a maior parte das pessoas hoje estão usando o método indutivo, do sentimento, da maneira que foi educada a mentalidade, para entender esse mundo novo, e não estão conseguindo entender esse mundo novo, porque precisa fazer uma passagem reflexiva sobre as mentalidades. E aí tem a ver com essa discussão que você estava falando da mentalidade. Eu não estou fugindo dessa discussão da mentalidade. Eu tenho consciência que a mentalidade hoje ela é muito mais oeste do que leste. Mas quando a gente está fazendo discussão, por exemplo, Andréia, de educação, ela vai ter muito mais sentido fazer esse debate da educação se eu subir para a rodoviária e dizer a educação que a gente vai fazer daqui para frente, ela tem que ser uma educação individualista, combatendo a educação coletivista que nós tivemos até aqui. E aí quando eu começo a discutir a educação individualista, aí eu entro na discussão dos problemas, eu entro na discussão de cada um desenvolver a sua própria crítica, mas realmente, porque quando, por exemplo, Paulo Freire fala que as pessoas têm que desenvolver a crítica, ele está falando que é uma visão coletivista. É assim,
você tem que ser crítico porque você tem que assumir a sua função de classe, você tem que ter consciência de classe para lutar contra os opressores. Então, na verdade, a consciência crítica que ele está falando é uma consciência crítica coletivista. Ele quer uma educação voltada para que as pessoas entrem num determinado coletivo para assumir uma consciência coletiva daquele coletivo. E ele vai pensar igual àquele coletivo. Então é um tipo de educação, digamos, que teoricamente é uma educação crítica, mas é uma educação que adere a um determinado coletivo e dentro desse coletivo você tem uma crítica a uma determinada sociedade e que você não tem um desenvolvimento individual de um determinado pensamento crítico. Quando você entra na discussão de uma educação que a gente vai chamar de educação para o individualismo, você elimina totalmente esse debate. Você vai entrar numa educação em que você vai desenvolver um senso crítico individual, que é isso que é a grande dificuldade que eu tive. E eu vou falar para vocês, vou confessar para vocês, várias vezes, eu me perguntava assim, cara, você está viajando na maionese, cara. Como é que você pode falar essas coisas? Como é que você pode pensar essas coisas sozinho? Né? Eu me sentia culpado. Tinha uma coisa de culpa, uma coisa assim estranha. E eu fui pensando nisso. E aí eu fui pensando, peraí, se cada um desenvolver a sua própria percepção, mas não for uma coisa dogmática, e eu, cada vez que eu encontrar umas pessoas, como a gente se encontra aqui, e se alguém tiver um argumento que seja bacana, eu mudar, isso é muito mais interessante, isso é muito mais profícuo do que eu ter uma coisa que eu fico pedindo perdão para alguém que está no alto da montanha, que sabe tudo. Então essa divisão, Andréia, por exemplo, do individualismo e do coletivismo, é o cerne do debate educacional hoje. Ele é o epicentro do debate educacional. Quando você for dizer que você vai ter uma educação, digamos, exponencial, que eu estou defendendo esse conceito, eu estou dizendo que essa educação exponencial é uma educação basicamente individualista, em que cada um vai desenvolver a sua própria crítica do seu próprio pensamento. Aí você vai dizer, mas espera aí, então cada um tem a sua verdade? Não. Cada um tem o seu argumento diante, e aí você vai se render a... Aí quem que é o mestre? A vida. Quem que é a professorinha? A vida. Quem que é a rainha do pedaço? A vida. Quem é que vai dizer que as coisas são ou não são? A vida. Você vai ter um respeito muito grande pela lógica da vida. Ela vai te dizer se você está indo numa direção que faz sentido ou não. Bom, vamos rodar. Antônio, fala você aí do celular. Boa noite para todo mundo. Está conseguindo ouvir bem? Tá, eu estou aqui botando perto do pessoal, vai. Estou acompanhando aí, li o livro, tá? Li o e-book hoje, agora de tarde. Eu já conheci um pouquinho o debate, né? Acho que do ano passado, do ano retrasado. Está mais enxuto agora e bem legal. Eu acho que a carência de materiais nessa direção do liberalismo é muito grande. E aí eu acho que tem aquela pegada, viu, Marcelo, daqueles vídeos ilustrando isso pode ajudar a disseminar esses conceitos. Eu estava vendo agora de tarde, eu visualizei várias coisas aí para pensar depois. Cara, eu adorei aqueles vídeos, quero fazer essa ressalva, cara, adorei, achei assim aquilo realmente assim, é um disseminador de conceitos e você tem assim uma capacidade de escolher as imagens, né, de um bom gosto, e aquilo ali fica gostoso de ver, entendeu? É realmente um troço muito legal, achei bem bacana. Não
radicaliza a descentralização no sentido da distribuição. E assim, e gerar N iniciativas nesse momento. Não vai acontecer, não está acontecendo agora. Na área da educação, na área da parte financeira, na área enfim, de engenharia, várias empresas disruptivas desenhando modelos de negócio baseados no blockchain. As pessoas ficam falando Bitcoin, mas o que está por trás é uma arquitetura P2P que está acontecendo para valer. E aí ela é individual, quer dizer, ela vai nessa questão, ela encaixa nessa questão individual. E para completar, tem a questão da certificação, porque já se começa a falar da microcertificação, né, da parte da educação, com aquela ideia da gamificação, dos selos, do badges, né, que são você habilitar as pequenas competências, as competências granularizadas, né, que cada um vai ter. Então já tem empresa investindo em blockchain para fazer isso. E fechando essa fala, eu acho assim, eu estou envolvido lá no trabalho, né, assim, numa tarefa quase em glória, né, você sabe, eu lembrei essa área de inovação. Eu estou tentando fazer, deslanchar dentro de um órgão público, a inovação por meio de técnicas de ideação, né, que são reflexões baseadas no design thinking, então, e também encaixa na lógica individual, embora ela dê espaço para você trocar com o grupo. Mas o interessante é que ela não... tem momentos em que ela permite que você individualmente coloque seu ponto de vista, coloque a sua ideia, né, faça a interação e assim por diante. E aquela tua ideia que é sua no início do processo, no segundo, no terceiro dia, você nem lembra mais de quem era. Então eu acho que se encaixa nessa discussão toda de como, eu não sei se a palavra certa é operacionalizar isso, mas de como essa perspectiva individual está colocada, está acontecendo e cada vez mais. Para mim está muito claro. Beleza. Lili, fala você. Oi, Fala, amor. tá me ouvindo? Boa noite, minha gente. Depois você acabou, sabe com o quê? Com o meu ídolo coletivista, meu mentor na vida, que se chamava Cleverson na Montanha. Há alguns anos, quando eu tinha alguma coisa para resolver, eu jogava para ele, Cleverson na Montanha vai resolver o meu problema. Agora eu não tenho mais Cleverson na Montanha, porque agora, depois desse teu discurso apaixonado, estamos todos individualistas e não mais coletivistas. Mas olha só, antes que você me dê bronca porque eu falei bobagem, a única coisa que eu diria, não sei muito o que dizer, mas a única coisa que eu diria, na verdade, é uma pergunta. Nesse antagonismo, então, do leste-oeste, então individualismo, coletivismo, eu estou tentando pensar como é que você leva isso. Então, Deu uma brecada aí. Lili? Andrei, fala você. Lili volta daqui a pouco. Caiu. Andrei, fala você. Foi, gente. Estou tentando me virar aqui via celular, mas agora vai. Primeiro, desculpem, eu fiquei umas 2 reuniões aí fora, né? Porque coincidiu com noite de aula minha, então eu peguei o bonde andando aqui na conversa de hoje, mas só não consegui encontrar aqui um pouco, não sei se tem algum texto teu, Nepo, falando dessa metáfora aí da rodoviária, ou não consegui pegar a partir de qual autor. Tem um podcast. Tem um podcast. Beleza. Então depois eu quero escutar, mas em relação a essa questão do coletivismo e do individualismo, assim, Lili, daqui a pouquinho você fala. O André entrou e daqui a pouquinho você volta. Fala, André. Oi, boa. Eu concordo. Oi, Lili, segura um pouco aí, daqui a pouco você fala. Tudo bem, ok, não foi isso. Eu vou fechar então aqui o microfone novamente. Tá, fala, André. Pronto, beleza. Assim, eu acho muito interessante essa discussão, e principalmente dentro do tema da educação, né? Porque você foi falando, eu fui pensando, caramba, para a pessoa poder então desenvolver
essa consciência individual de fazer a reflexão, de poder dizer, não, concordo ou não concordo, é por aí que eu vou seguir fulano porque, né, aquelas ideias ali realmente eu pensei em cima delas e concordo com elas, e não porque ele faz parte do coletivo A, B, C ou D, ou do grupo A, B, C ou D, ou do nome, né, da marca A, B, C ou D. Eu pensei, caramba, então a gente tem que jogar fora toda a academia, né, como ela está organizada, e eu acho que o maior desafio talvez seja justamente conseguir fazer isso acontecer, porque eu acho que pensar nas bases da educação, por mais que a gente queira, a gente vai, quando que a gente vai ser trabalhado para pensar o individualismo e não o coletivismo? Se desde a pré-escola a gente é apresentado a base coletivista e quando a gente entra num suposto local lá no final, talvez da nossa trajetória intelectual, formal, que seja talvez num doutorado, num mestrado, num doutorado, num pós-doc, não sei, ainda assim você ainda é forçado a trabalhar o coletivismo, porque você vai ter que seguir obrigatoriamente, conforme isso é colocado pelo menos na nossa sociedade brasileira, conforme o teu orientador pensa, porque assim é bom para o programa, assim é bom para a CAPES, avaliar bem, assim é bom para o MEC, no final das contas, chancelar aquela marca ali dizendo, olha, teu diploma vale ou não vale, pode ou não pode. Então você é constantemente colocado como parte do coletivismo e de reproduzir o que o coletivismo te coloca, e aí de você, se você discordar do seu orientador, principalmente se for no mestrado, no doutorado, em muitos dos casos, né? Obviamente tem casos que isso não acontece, mas na grande maioria, ai de você se você discordar, ai de você se você pensar diferente, ai de você se você não usar os textos dele como base para poder desenvolver seu pensamento. Então a gente tem um reproducionismo e digamos, um xeroquismo, um copialismo, né, inventando termos aí, cada vez maior do que a universidade como espaço de reflexão individual, como espaço de você justamente sair dessas amarras para poder pensar diferente, para poder apresentar novas coisas, para poder inovar, para poder trazer outro pensamento, para trazer uma outra crítica e com isso desenvolver, com isso trazer coisas melhores, com isso melhorar o que a gente já tem. Enfim, eu fiquei pensando quando você falou essa questão, enfim, até trouxe esse resgate do Paulo Freire, mostrando, né, que quando ele pensa o coletivo, no fundo é um coletivo, né, concorde comigo e critique, mas você primeiro tem que concordar comigo para me criticar e me criticar me concordando, né? No final das contas é isso. Não, a gente se junta aqui, a coisa é o seguinte, a gente se junta aqui para criticar o outro. Entendeu? E nós aqui fazemos um pacto. Nós estamos certos e critica o outro. Tá bom? Isso. Agora, eu fiquei pensando assim, eu não conheço, enfim, a gente sempre lê que, sei lá, por exemplo, na Ásia, como eles têm um desempenho absurdo em termos de educação, parará, os países com educação na Escandinávia, não sei aonde, parari. Agora, eu não sei como é que é o tipo de sistema educacional, se é um sistema educacional muito mais individualista do que coletivista, por exemplo. Que é um sistema que vai, talvez, dar frutos maiores na sociedade, vai trazer mais inovação, vai trazer mais desenvolvimento, vai trazer mais pensamento crítico, né? Não sei, aí é uma pergunta. Você teria que ver o seguinte, em vez de você medir educação, a gente medir uma educação, que as pessoas querem medir educação pelas provas que as pessoas fazem. Mas a medida certa da educação é o seguinte, qual é o resultado que aquela sociedade tem com aquela educação. Então, existe inovação, existe aumento de diversidade, existe uma produção cultural diversa, as pessoas estão criando coisas novas, né? Então aí você tem a medida, porque a educação é um fim para algo. Então se você mede o fim para ela mesma, o processo de medição da educação está equivocado. Então você tem que ver o seguinte, quais são os países que estão conseguindo inovar. Então, esses países que estão conseguindo inovar, por algum motivo, que tem uma diversidade maior, por algum motivo, tem algum modelo educacional, que pode até não ser educacional da escola, seja fora da escola, que está funcionando. Está entendendo? Porque você pode dizer o seguinte, ó, aqui a galera não acredita tanto na escola que está funcionando, né?
as pessoas chegaram a um ponto assim de que não acreditam na escola. Eu, por exemplo, quando entrei para entrar para o científico, eu peguei todos os meus cadernos e joguei fora. Eu falei, cara, agora que eu estou no científico, não preciso estudar mais nada. É só para passar para o vestibular, então eu vou passar, não quero estudar mais nada. Eu vou viver aqui, eu quero ler as coisas que eu quero ler, etc. Tal. Eu abri mão. Então, de repente, esse tipo de postura, né, quer dizer, talvez seja interessante, né, a capacidade que as pessoas têm de rejeitar o modelo estabelecido. Né? E acho que tem a ver com essa coisa da universidade que você está falando. Agora, uma coisa que eu quero comentar, Andrei, que é o seguinte: o passo não é pensar que o Brasil, que a universidade. O passo principal, inicial, é um debate individual com você, de você realmente começar a praticar o teu individualismo epistemológico. É você conseguir perceber em você se você está desenvolvendo ou não. E quais são as barreiras que isso tem. E a partir daí você ser esse individualismo epistemológico. E no momento que você no momento que você apresenta para a sociedade isso, da maneira que você está fazendo, eu acho que você influencia muito mais, porque você começa a ter resultados diferentes, você começa a ter um pensamento diverso, você começa a apresentar coisas que a maioria das pessoas não estão apresentando, e aí as pessoas vão te perguntar, mas como é que você chegou a essas conclusões? Aí você vai dizer, porque eu pratico o individualismo epistemológico, porque eu tenho essa prática, porque eu abracei essa filosofia, e por causa disso eu estou tendo melhores resultados. Né? E aí você consegue mostrar as coisas. Beleza, segura agora. Lili, vamos ver se você não cai agora. Estou aqui rezando, ele acende uma vela. Você foi falar mal daquele cidadão que fica na montanha, tá vendo? Eu acho melhor você segurar a tua onda aí. Você não sabe de nada, você me derrotou. Porque o Cleverson na montanha era meu ídolo, você acabou com ele agora. Você falou isso, você caiu. Agora eu pratico individualismo epistemológico, né, pô? Então não tem mais Cleverson na montanha. É isso aí, Lili. Tô gostando de você. Tá bom. Não, é isso. Eu já tinha terminado a minha fala. Não, você ia fazer uma pergunta. Eu não sei se isso tudo, se esse discurso de individualismo, se isso tem de alguma maneira a ver com a mudança de gestão, com aquilo que você fala muito nas suas palestras e nos seus clientes. Não, tem a ver pelo seguinte, tem a ver, e esse debate todo que a gente está fazendo aqui tem a ver, e o renascimento da Ayn Rand tem a ver também, porque o que é que acontece? Quando a gente tem uma explosão de mídia, primeiro, quando você tem aumento demográfico, a única forma sustentável, no médio e longo prazo, de você ter mais qualidade de vida é empoderar as pessoas para dividir o problema. Toda vez que você centraliza, o problema fica cada vez mais cabeludo. Quando você divide, do tipo, você vai lá e pesa o seu pãozinho, você vai lá e compra o seu ingresso, você vai lá no Internet Banking e faz a sua transação pelo celular. Você vai lá e resolve o teu problema no restaurante aquilo, e você pega a sua comida, na verdade, o que você está fazendo? Você está se rendendo ao individualismo para você poder resolver o problema da complexidade. Então o cara que ficava no restaurante esperando o restaurante definir o prato dele, ele tem que ir no restaurante aquilo e definir o prato dele. Então no primeiro momento ele vai fazer aquele prato gigantesco, no segundo dia ele vai aprender e ele meio que vai ter que virar o nutricionista dele. Então ele vai ter que desenvolver a capacidade de fazer o seu próprio prato. E é esse tipo de problema, esse problema do individualismo, ele é um problema concreto. Porque você precisa que as pessoas... foi o que aconteceu no final da Idade Média. Né? Todo mundo ficava em torno do rei e da igreja. E aí a coisa não ia. A gente só conseguiu crescer como cresceu porque a gente dividiu, criou a república, as pessoas podem escolher os seus representantes, criou o livre mercado, criou as empresas, cada um é o seu... Você escolhe onde você quer trabalhar, teoricamente, você deixou de ser escravo, cada um passou a gerenciar. Pensa nisso, galera.
Um escravo tinha 1000 problemas. É fato. Porque ele era escravo. Mas ele também, por outro lado, ele tinha plano de saúde, alimentação, casa, comida, né, habitação. Ou seja, ele entrava lá na fazenda para ser senzala, mas ele não tinha nenhum problema para ser resolvido. No momento que você cria o patrão empregado, ele aumenta a responsabilidade, direitos e deveres. Ele passa a ter que administrar o supermercado, ele passa a ter que administrar onde ele vai morar, ele passa a ter que administrar o que ele vai vestir, ele passa a administrar o que ele vai comer. Então você dividiu a complexidade. Então isso foi um salto de qualidade. Quando você cria o Uber, por exemplo, você vai fazer um outro salto nessa direção. Ele não tem uma instrução de um chefe, ó, teu carro tem que ficar limpo, você tem que limpar de tanto tempo, você vai botar o aerosol tal, a balinha que você vai oferecer é essa ou aquela. Não. Você vai atender bem o seu cliente e o seu cliente vai te orientar. Então você faz uma segunda etapa da divisão descentralizada. Você vai para uma hiperdescentralização. Só que a base filosófica de tudo isso é o individualismo. A gente está como a Andrea falou, a gente tem uma mente coletivista, fortemente coletivista, e a gente está vivendo uma radicalização, uma radical individualização por causa das mídias. Não é educacional, não é filosófica, não é teórica. Ela é uma radicalização pela chegada das novas mídias, que está obrigando as pessoas a viver nesse mundo mais individual. E aí começam as contradições. A gente não consegue se ambientar, começa o conflito das mentalidades. Tem a ver com isso. Então vamos lá. Marcelo e Jair, a dupla caipira de Minas Gerais, por favor. Fala mais alto aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, aqui é o Marcelo falando. Está usando aqui o mesmo canal, né? Então, eu queria dizer que eu estou impactado até agora com essa ideia do ativismo. Assisti uns vídeos hoje à tarde e tal, e para mim está ligando os pontos, com certeza. Eu percebo, né, até pela minha biografia, esse processo de abandonar um ônibus e embarcar em outro, né, não é muito fácil. O que precisou para me motivar a isso, né, foram os próprios resultados que eu estava tendo na vida, né, que não estavam batendo com as ideias que tinham fortemente ligadas ao coletivismo. Né? E eu acho que em função disso, eu acho que eu estou chegando muito em função da dedução, né? De melhorar a percepção para entender por que os resultados não estavam batendo. Acho que eu estou conseguindo já ligar os pontos, né? E eu percebo que quando se desenvolver, entrar no ônibus do individualismo, a troca com as pessoas acaba melhorando. Então, e eu acredito fortemente que se nada disso der muito certo, eu acho que é realmente melhor vender sapato do que vender. É mais ou menos isso. Beleza. Jair, fala aí. Na verdade, eu estava aqui mais ouvindo vocês falarem. Mas eu vou passar uma coisa que beneficiou aqui. Eu acho que quando a gente está cuidando do nosso desse individualismo todo, eu acho que de uma forma ou de outra está cuidando do coletivo. Né? E também eu acho que esse individualismo, em primeiro momento, pode ser até um egoísmo, mas, na verdade, pode ser até uma forma de sobrevivência. Né? A verdade aí tem duas coisas. O que o Marcelo falou, eu acho que é o seguinte.
a gente pode viver durante um período, a vida, ela tem a lógica dela. Ela tem uma lógica. Então você pode viver um período numa situação em que você está enganando a lógica dela por uma série de circunstâncias. Né? Eu acho que o Brasil hoje está vivendo uma crise. A crise que a gente está vivendo hoje, a profunda crise que o Brasil está vivendo hoje, é uma crise de um pensamento coletivista que ficou hegemônico e que funcionou até um determinado momento, quando você resolveu fazer o tal da lei da responsabilidade fiscal, fechou aqueles bancos todos, quis controlar a inflação, porque enquanto você tinha inflação, você jogava tudo para debaixo do tapete. As contas todas estavam uma bagunça, você ia gerando dinheiro, você ia empurrando com a barriga e todo mundo pagando aquele preço e tal. Aí você falou, não, vamos tomar conta da inflação. Para tomar conta da inflação, não pode gerar dinheiro falso, que era o que a gente fazia. Os bancos falsos, bancos estaduais falsos, dinheiro falso, era uma falsificação, porque você não tinha lastro, você gerava dinheiro, que é o que está acontecendo na Venezuela, você não conseguia fechar as contas. Quando você resolve dizer, não, vamos controlar a inflação, vamos viver num país de baixa inflação, você tem que moralizar a questão do dinheiro que você emite. Aí você reduz o dinheiro que você emite. Quando você reduz o dinheiro que você emite, você começa então a entrar a partir daí da coisa da vida. Olha, existe aqui um Estado desse tamanho, e na hora que a gente não tem mais como gerar dinheiro e empurrar com a barriga, esse Estado começa a ficar pesado. Aí você começa a dizer, então vamos aumentar o imposto. E a galera que paga imposto fala, não, mas eu não quero pagar mais. E aí então você começa a viver a realidade. O que o Brasil está vivendo hoje é o fim do mito. Porque, você vê, a Dilma foi empichada porque ela queria continuar falsificando a realidade. Ela foi empichada porque ela manipulou as contas todas para continuar fazendo o jogo populista dela. Eu não quero mexer no Estado, eu não tenho condição de aumentar o imposto, eu vou gerar então dinheiro falso. E aí começou a gerar dinheiro falso, e aí chegou um determinado momento que a inflação subiu, e aí nós chegamos à situação do impeachment dela. Ou seja, o que ela queria, ela continuar mascarando a coisa. Então, a crise que a gente está vivendo é uma crise assim, a vida está dizendo, olha, quer viver num país sem inflação, vocês vão ter que tomar uma atitude em relação a custo-benefício, a o que você gasta e o que você recebe. E essa é a crise que a gente está vivendo. Porque as pessoas se acostumaram a viver num Estado que todo mundo acha que o Estado pode crescer do jeito que for, todo mundo quer ser funcionário público, todo mundo quer para o Estado para não trabalhar, e o país não consegue gerar riqueza. Então você vê que é uma crise toda de um conceito, de uma ideia, né? Por quê? Porque aí você tem as ideias coletivistas. Depois a gente pode até fazer uma discussão sobre esse coletivismo, porque no fundo o coletivismo não existe. Existe um falso individualismo, que a pessoa chama de coletivismo. Porque no final das contas, está todo mundo defendendo o seu de uma forma antiética, perversa. Eu finjo que eu não estou defendendo o meu, mas eu estou defendendo o meu, porque eu sou funcionário, eu tenho um salário, eu trabalho para o Estado, eu tenho uma bolsa, eu tenho uma lei Rouanet, eu tenho isso, tenho aquilo, mas eu estou defendendo o coletivo, estou defendendo de todo mundo. Mas no fundo você está defendendo o seu, porque querendo ou não, você tem que defender o seu. Essa é uma das grandes premissas da nossa amiga Ayn Rand. Ela fala, se todo mundo tem fome todo dia, todo mundo está defendendo o seu para não ter fome. Então, se você não defende o seu para não ter fome, quem vai dar comida para você? Se você não é você que corre atrás, alguém vai dar comida para você. Se você é um bebê, tudo bem. Mas se você já tem 30 anos, alguém está dando comida para você. Né? Se você é um cara que tem 40 anos e trabalha,
e não faz nada no Estado, quem é que está pagando o teu salário? Alguém. Quem é esse alguém? Né? Então, eu acho que tem essa coisa dessa crise coletivista e tem esse movimento em direção ao individualismo, e eu tenho batido nessa tecla, que é o seguinte: como a gente vive a complexidade demográfica progressiva, se o ser humano não crescesse demograficamente, eu não poderia dizer isso. Mas como a gente cresce demograficamente e a gente vai aumentando a complexidade, o individualismo, essa filosofia individualista, ou o que eu chamo de descentralismo, que eu acho mais adequado do que liberalismo, mas o descentralismo, ele não é uma opção da espécie, é uma obrigação da espécie. E aí quando eu falo de descentralismo, aí você vai falar, mas descentralismo, o que você está falando, o que é descentralismo? O restaurante Aquilo é descentralismo, o internet bank é descentralismo, não ter trocador de ônibus é descentralismo, você tem que pagar o teu bilhete antes, você tem que comprar antes, isso é descentralismo. Né? Você ter o ingresso no cinema e comprar antes é descentralismo, que antigamente precisava do bilheteiro. Se não tivesse feito isso, não teria condição de ter tantas salas de cinema juntas ali, porque as filas iam ser gigantescas. Cada vez mais gente compra ingresso separado. Então é isso que eu estou chamando de descentralismo. E esse aumento de responsabilidade de cada pessoa vai exigir uma educação individualista. Nepô, Fala. me permite só uma entrada rápida, porque agora você me deu o gancho aí. Quando você fala da questão da educação, você levantou aqui um ponto importante, o Andrei também perguntou sobre a questão dos países, né? Quem é que está no ranking da inovação, né? Enfim. E aí a gente tem uma sequência aí, Suécia, Suíça, Holanda, Estados Unidos, Reino Unido e por aí adiante. Mas a base, quero dizer só porque eu tenho acompanhado de perto isso, e como, né, representante aqui da área de educação, dizer o seguinte: tudo que eu tenho estudado desses países e o que é que eles têm feito para terem esse primeiro lugar em inovação, não estou falando de PISA, não estou falando de teste nenhum, apesar de que eles têm excelente rendimento nos testes, porque, afinal de contas, é português, ciências e matemática que se pede nesses testes, e não tem nada do outro mundo nesses testes, tá? Então aí também é outra discussão, já até escrevi sobre isso. Mas o que é mais... Todo mundo que começa a falar cai. Deve ser uma maldição que a Lili jogou aí com esse tal de cara da montanha aí. Eu já falei para você, Lili, eu sempre estou preocupado com você, muito preocupado. A Andréa caiu também. Dora, fala você. Vamos começar a fechar aí. O que ficou de mais importante para você, Dora? Depois a Andréa volta. Dora. Vamos pular. Fernando? Ou caiu todo mundo? Fernando? E caiu todo mundo. Oi, Andréa. Oi, Cordeiro. Caiu todo mundo, cara. Tô vendo. Eu tô chamando aqui a galera. Só ficou você aqui no celular. Deu um tilt aqui, mano. Deixa eu chamar de novo. Não consegui conectar de jeito nenhum no Skype. Eu tentei tudo pelo Facebook, por fora, pelo e-mail. Não consegui, cara. Muito estranho.
Deixa eu fazer o seguinte, cara. Eu vou... malandro. Caiu geral. Deixa eu... Eu vou fechar aqui o Skype. E vou abrir de novo. O pessoal vai ouvir. O que foi de mais importante para você, Cordeiro? Eu acho que assim, não é excludente. Eu acho que você praticar o individualismo, dentro dessa ótica de quando você ali melhora hand, eu tinha referência dela, que eu ouvi falar dela pela primeira vez, foi com Augusto Franco, né? Ele usa também muito como referência na discussão da ciência das redes. Eu acho que não é excludente, porque eu peguei justamente esse caso da ideação, ele é muito concreto nisso. Quando você faz um processo de discussão de ideias, você é individual, coloca a sua ideia para o grupo e depois aquilo vai avançando e de certa forma passa a ser uma ideia de todos. Mas não é uma ideia que eu coloco para o grupo, é diferente. Não é uma ideia que eu coloco para o grupo a partir, como você falou aí, a partir de uma coisa combinada para o grupo criticar. Porque a crítica vai vir daquela panelinha, o exemplo que você deu aí do Paulo Freire. Não é isso. Não, mas aí, olha só, o que eu acho que está acontecendo aí é que você está tendo o que eu acho que eu estou chamando de epistemologia individualista no... Oi, Dora. Andréia. Caiu todo mundo. Alô. Hoje está difícil. Eu acho que essa discussão, cara, é o seguinte, não é isso, não é isso, é o seguinte, você reúne um grupo grande de pessoas e cada um vai ter um desafio em cima de um problema que pode haver um consenso em relação àquilo e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A diferença é como esse consenso vai se dar, Cordeiro. É como esse consenso vai se dar. Foi, eu estranhei isso. Oi, galera. Espera aqui. Oi, galera. Vocês ouviram? Ouviu, depois? Não ouvimos, não. Caiu tudo. Caiu tudo. Gente, deixa eu só pedir desculpas, porque eu tô desarrumando mala aqui, que eu tô recém-chegado de viagem, e estou com o técnico da NET aqui me chamando para reconstituir sinal, reconfiguração, essas coisas todas. Estou pedindo desculpas. E gostei muito aí da Dora, enfim, de tudo que foi colocado. E em especial a ênfase pelo empreendedorismo, né? Que pode ser usado na educação também. Então, muito obrigado, um abraço a todos e estou me despedindo. Valeu, cara. Um abraço, Fernando. André, termina então. Fernando. Então, Nepo, tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo bem. O que eu falei foi que esses países que, em nível mundial, né? Em nível mundial a gente tem aí Suíça, Suécia, Holanda, e são como países inovadores. E o sistema educacional deles é todo um sistema, rapidamente aqui resumindo, né? Todo um sistema que envolve o desenvolvimento para a autonomia, que tem toda a ligação com a questão do descentralismo, né? As crianças são educadas, tem todo um processo de educação que trabalha com a proposta de resolução de problemas, por projetos, partindo do real, e tem toda uma estrutura que é com enfoque aí para a autonomia. Tá?
Então, falei que a questão dos testes que são feitos também, que são muito questionados, esses testes básicos, eles são de matemática, português e ciências. Então, em geral, esse mesmo país tem excelentes colocações também, porque é básico demais, assim. Então, o teste em si, na minha opinião, não é um problema, né? A questão da autonomia, de educar para a autonomia, é a grande questão. E comentei também que eu tive em São Paulo no evento CASE, que é aquele de estímulo às startups, e entrevistei a meninada que estava lá presente, perguntei o que levou você a se interessar pela startup, por que esse caminho e tudo mais. E eles disseram, olha, na escola que a gente estudava tinha toda uma pedagogia para o empreendedorismo. Existia toda uma forma de condução e tal, papai, isso aí pegou a gente de jeito, e aí a gente foi olhando para tudo isso e com toda a autonomia resolveram ingressar nesse mundo de startups, por exemplo, que é um mundo contemporâneo de incerteza, mas também promissor e tudo mais. Então, só dar essa contribuição em relação ao índice, né, dos países aí que estão no ranking dos mais inovadores, eles também têm um sistema educacional voltados para a autonomia. Isso. E tem toda a relação com a questão do liberalismo, do descentralismo, entendeu? Beleza. O Cordeiro estava falando aqui. Cordeiro, então conclui o que você estava falando. Já estamos naquele papo de o que ficou mais importante. Hein, Cordeiro? Tô vendo. O que ficou mais importante para você? Então, complementando a fala anterior, eu acho que é por aí, a questão da autonomia, né? A autonomia sem necessariamente ter que ser aceita pelo grupo, né? E há todo esse desenho, inclusive, organizacional também, né? E é por isso que esbarra em toda essa tentativa de fazer um processo de inovação, e aí que a gente já conversou outras vezes, você normalmente instrumentaliza esse processo de inovação, porque entra desse coletivismo forçado, né? E assim, e a carência é muito grande, a carência de referencial de pensadores individuais, né? E tem muita gente nova descobrindo isso, tá? Por isso que eu achei que é legal essa revisão que você fez, esse aponto que você fez na publicação aí do muito legal. Beleza, então vamos lá. Andrei, o que foi de mais importante aí para você, Andrei? Eu gostei bastante da reflexão. Eu vou ouvir o podcast que eu fiquei atrasado em termos aí da conceituação, mas eu gostei bastante desse contraponto que você colocou a partir do que eu falei da gente mesmo buscar essa autonomia do individualismo epistemológico e eu acho interessante eu vou pensar isso também um pouco, começar a refletir isso um pouco em como trabalhar isso, digamos, por exemplo, para a minha filha, que tem 5 anos, e começar aos poucos e, de alguma forma, ir fazendo esse contraponto para ela. Apesar dela estar num momento de escola de cada vez mais aprender sobre o coletivismo, é importante até que ela aprenda para saber viver no mundo que a gente vive, que é coletivista, né? Não tem jeito, a gente não pode se isolar, mas ao mesmo tempo ela começar a saber que também ela pode ter um pensamento individualista e deve estimular isso a partir do momento que ela for crescendo. Não, eu acho que tem uma coisa. Eu acho que tem uma coisa aí que eu quero comentar, que é o seguinte: o individualismo ele é coletivo. Porque o que eu aprendi nessa história é o seguinte: existem duas formas de você se relacionar em sociedade e você é obrigado a se relacionar em sociedade. Não existe a possibilidade de não se relacionar em sociedade. Mas existem duas formas que eu acho que tem a ver com aquilo que eu estava falando no início. Uma forma é de você se relacionar como uma peça autônoma, em que você negocia a sua diversidade. Que hoje tanto fala em diversidade. Olha, a minha diversidade é essa, a minha pegada é essa, como é que a gente vai se entender aqui nessa pegada? Então, você traz a sua diversidade, né, e você pratica essa diversidade e se relaciona com as outras pessoas numa negociação de diversidade. É uma sociedade mais complexa, mais difícil, mas é uma sociedade muito mais rica e inovadora. A outra forma
é você o seguinte, você abafa a sua diversidade, é quase como aquele processo de adolescente. Você entra na turma, você veste a roupa que todo mundo veste e você não sai da adolescência. Você continua na adolescência eternamente. Então, quando você está falando da sua filha, o que acontece? O que seria essa educação para a diversidade? A educação para a diversidade não é uma educação, não é uma educação que você, não é uma educação que você, o individualismo não é que você não vai para o coletivo, mas é você vai de uma forma diferente para o coletivo. E o coletivismo, você tem que. Tem alguém com o microfone aberto. Você vai para a sociedade. Lili, está aberto. Da melhor há muito tempo. É uma filósofa que nasceu na União Soviética, na época que ainda era União Soviética. Lili. E criada nos Estados Unidos, chamada Ayn Rand. A Lili está com o microfone aberto. Ela criou uma filosofia corrente chamada objetivismo. Lili. E aposta que ela vai ser descoberta daqui a pouco. Lili. Não é que assim não seja, mas ela é pouco conhecida. Lili. Então, Andrei, essa história é como você vai para a sociedade. Não é que você não vai para a sociedade. É como você vai. Você vai levar a sua diversidade. E você vai negociar a sua diversidade. Essa que é a diferença. Tem uma coisa que o cara fala, que eu achei legal, que é o Roberto Rachevski, que eu entrevistei ele ontem. Ele falou, a educação que a gente dá é o seguinte, dá o seu brinquedo para o seu amiguinho. Uma formação individualista seria, negocia com o seu amiguinho como é que vai ser a troca entre os brinquedos. Entendeu? Não é que você não vai dar o seu brinquedo, mas você vai negociar. Você tem um brinquedo, ele tem um dele, como é que vocês vão interagir na troca de brinquedos? É mais ou menos nessa linha. É o tempo todo uma troca voluntária. Bom, beleza. Marcelo e Jair, o que ficou mais importante aí? Pô, gostei muito da discussão, acho que tem tudo a ver. E eu vejo que essa questão do individualismo liga bem os pontos em relação à transformação administrativa via digital. Eu acho que a condição para ela rolar de uma maneira menos traumática, né, seria essa mudança de mindset aí, essa troca de ônibus. Por aí. Jair, fala aí. Então, eu gostei muito da conversa, o papo é legal, e eu acho que até que se a gente, esse individualismo, né, tem que começar a fazer parte, fazer também sentido na vida das pessoas, né? De repente, tornar-se um líder, e até outras pessoas poderão ter vivido essa fonte também, né? De repente. Isso, é sempre uma ideia de que você tem que praticar isso, né? Dora, o que foi de mais importante para você? Dora? Oi. Fala, amor. Não tenho muito mais a acrescentar. Também tive fora, sem internet, durante quase, 20 dias. Não vi os podcasts, cheguei agora. E você falar do individualismo epistemológico me dá uma certa, digamos assim, coragem, talvez, né, de exercê-lo, né, porque eu sofro muito de ficar muito solitária, né, porque como tem uma reação muito grande, porque o coletivismo é muito forte ao meu redor, principalmente no meu meio, da cultura, eu fico carente de alguém, digamos assim, de arranjar uma forma, um método
de me colocar e disso não ser uma ameaça e de também não ser rejeitada pelo social. Então, essa fala, acho que foi da Andréia, sobre as escolas, ensinar a autonomia para as crianças, me dá muita esperança para que isso possa ser disseminado e a gente fique num mundo mais palatável, pelo menos para a nossa geração, né? Porque eu acho que eu exerço um individualismo epistemológico solitário, quieto, entendeu? Porque eu aceito e ouço e estou sempre na troca, sempre fazendo isso, mas tem sempre muito jeito para me colocar, para falar e para dizer, para poder não ficar fora, assim, porque a gente é um ser social, né? Então a gente tem a necessidade, de qualquer forma, de ser inserido no social. Então acho que a gente está nesse rito de passagem aqui, a gente está nesse momento de mudança total da nossa civilização. Eu acho que a gente está na pré-história de uma nova civilização e a gente está descobrindo essas novas formas. Eu ainda não me sinto ainda não estou confortável, eu tenho sofrido nesses novos tempos por essa questão de ver tanto um coletivismo absurdo como um individualismo radical. Então, eu fico tentando me inserir nisso ou tentar achar uma forma de que eu não fique completamente isolada ou antissocial, não conseguir fazer minhas coisas, né? Eu sempre tenho uma tendência de liderança, eu acabo sempre liderando coisas e indo à frente de coisas, porque eu tomo posições e tudo mais, mas tem horas que eu tenho que me calar, porque senão eu quase que apanho, assim, digamos. Então, eu acho que foi muito instigante essa questão esse conceito do individualismo epistemológico, me dá mais força, né, para continuar nesse caminho. Beleza, Lili, fecha aí. O que ficou mais importante para você? Eu achei muito interessante tudo que você falou, teu discurso, enfim, a conversa foi muito boa. É um assunto muito complexo, né? Mas eu acho que o que mais ficou foi não me lembro quem foi que falou isso, mas o fato da gente, todos nós, cultural e educacionalmente, viemos do coletivo e ao longo do tempo a mídia vai transformando cada vez mais a gente em seres individualistas, não é isso? Eu acho que isso foi muito bacana e é isso. Gostei muito desse papo de hoje, especialmente. Beleza, então galera, uma boa noite para todo mundo, agradeço a todo mundo aqui, o Cordeiro que está no celular, vou botar aqui o nosso papo para quem quiser depois ouvir de novo, vou botar lá, tá bom? Um beijo para todo mundo. Boa noite a todos. Beijo. Boa noite. Valeu, Cordeiro, um abraço. Beijo para todos, boa noite, obrigada, Nepô. Beijo.